Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Construindo o Seu Sucesso. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Então, meu nome é Alessandro Maruyama. Eu sou o Rodrigo do @CursoLink E a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto. Faz um tempinho aí que a gente não posta vídeo, mas quem é vivo sempre aparece. Pegou? É verdura. É verdura, né? Então, isso aí. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é inteligência emocional. Então, antes da gente começar, eu quero explicar um pouquinho para vocês o que é. Eu vou usar um conceito do Jerônimo Temel, que ele é um coaching dos coaches. Eu acho que ficou bem legal, bem resumido a forma como ele colocou. Eu acho que vai ficar bem fácil de entender. Então, eu vou dividir em 3 pontos, como ele mesmo menciona. O primeiro ponto é o tamanho do seu pavio. Eu vou falar, como assim tamanho do pavio, Alessandro? Como assim? Então, é o seguinte, é o quanto de paciência você tem quando você está numa situação de nervoso, uma situação de ansiedade. Então, assim, vamos pegar o exemplo de quando alguém fala assim: nossa, cara, fulano tem um pavio curto. Você já entende que ele ali um pouquinho de estresse. Isso, um pouquinho de estresse ele já, né, vai. Pum. Então, o que vai mensurar é o tamanho do pavio, quanto você tem de paciência. Primeiro ponto. Segundo ponto, o quão fundo você vai, então o quanto que você sofre em relação àquilo, né? Você fica muito nervoso, aquilo, cara, te deixa fora de série, você fala, nossa, não sou eu, sabe? Então o quão fundo você vai. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é em quanto tempo você leva para voltar à sua plenitude, à sua pessoa normal, digamos assim, né? Então vamos dizer que você fica muito nervoso e quanto tempo você leva para ficar normal novamente. Então acho que entendendo esse conceito, essa ideia, dá pra gente começar a falar sobre inteligência emocional e por que isso é importante na nossa vida, né? Eu acho que dá pra entender aí. Pra você ficou claro? Sim, eu entendi, acho que até uma coisa interessante eu estar conversando sobre isso, porque dos pontos que você falou, eu noto aí a questão do pavio, por exemplo. Eu considero uma coisa boa minha que eu me acho muito calmo. Eu demoro muito pra estourar, assim, sabe? Acho que é uma virtude, eu diria, assim. Eu consigo paciência, levar na paciência as situações. Porém, isso aí de o quão profundo, tipo, eu acho que eu sofro mais do que o sofrimento da situação mesmo. Tipo, eu fico mais tempo remoendo naquilo, entendi. sabe? Eu fico triste, eu fico ansioso. Então, digamos assim, que você leva muito tempo pra, pra chegar sarar, assim. ao negócio, mas tipo, você tem uma paciência grande, mas em compensação, quando você estoura, digamos assim, fica muito tempo no segundo ponto, que é o sofrimento, remoendo, que traz aquele sentimento ou de raiva, de tristeza, né? Eu acho que sim, até eu vou dar um exemplo, uma coisa que aconteceu recentemente. Acho que foi na semana passada. Eu bati o carro. Muitas pessoas, quando bate o carro, já fica, né, daquele jeito, nossa, meu Deus. Mas nesse ponto eu desci do carro calmo, sabe, conversar com a pessoa, de boa. Só que eu fiquei muito tempo assim, nossa, vou ter que gastar dinheiro com isso. Sim. Nossa, o que eu vou fazer agora? Na situação, no momento em si, acho que eu fui bem. Mas no pós, acho que eu não mando tão bem assim. Por isso que eu acho que até é interessante, né, a gente conversar sobre isso. Legal, sim. Mas acho que quanto tempo você leva, né? Acho que você não vai fundo, acho que você demora mais pra voltar, acho que é o normal, né? Porque assim, tem gente que, tipo assim, quando tá nervoso, o cara joga as coisas na parede, sabe? Sabe? Então acho que isso é a profundidade, né? Acho que você chegar no ponto. Acho que eu tava falando do primeiro e terceiro em relação ao seu, né? Quanto que tempo? Na verdade é o pavio. Seria mais o terceiro, acho que é o terceiro. Pra voltar acho que eu confundo é aquele cara que fica muito bravo, assim. Ou, sei lá, uma pessoa que fica chorando muito, sabe? E fica naquele negócio. Eu acho que, como eu disse, tem esse lado bom, né? Que eu acho que se eu tenho paciência em determinadas situações, eu encontro uma solução melhor. Porém, se eu sofro por mais tempo, isso acaba me afetando em outros dias, que nem afeta, sei lá, a minha concentração. Eu tô precisando fazer alguma coisa importante e de repente eu
começo a pensar nessa situação do carro, por exemplo. Sim. Daí esse ponto que é eu ruim. acho que esse é um ponto sim. Mas o que eu acho que é legal, né? Tipo assim, apesar de ser um ponto que você considera negativo, é quando a gente tem a consciência disso. Então acho que quando a gente tem a consciência, a gente pode pensar em melhorar, né? Aí claro, né? A parte de cada um, pensar, putz, eu acho que isso tá me fazendo mal, né? Porque acho que nesses momentos aí que a gente. Que nem o carro, esse negócio de bater o carro. Aconteceu comigo também. Eu, me distraí lá, saí, dei ré, putz, bati o carro. Na hora eu fiquei, mano, caramba, que coisa ruim, né? Sim. Mas logo ali eu falei, foco em resolver. Eu acho que eu já treinei tanto a mente, assim, pra tipo, resolver o problema, que eu não me permito deixar numa situação assim, entendeu? Por mais que seja difícil, né? Não falo, putz, que pena, né? Mas faz parte da vida, né? A gente tá, como que o pessoal fala? Pra morrer basta estar vivo. Então, a gente tá... Até eu tô numa sequência. Semana passada eu bati o carro e hoje, quando a gente tá gravando aqui, o meu carro não ligou, né? Deu uma zica lá na bateria. Mas hoje eu já vi que eu reagi diferente da semana passada, sabe? Lógico que eu fiquei, nossa, vou ter que gastar, né? Mas acho que já não foi um baque tão forte quanto a outra coisa. E meio que eu vou ter que gastar a mesma coisa nas duas situações, eu acho. Parecido, pelo menos. Não sei, será que eu fiquei calejado? Talvez, uma coisa, acho que eu tô dando uma opinião minha agora, tá saindo totalmente do script. Mas eu acho assim, quanto antes a gente aceita o problema, menos a gente sofre. Na minha opinião, acho que mais rápido você vai buscar a solução. Isso, então tipo assim, você aceita e fala, pô, aconteceu, entendeu? Então já você fala, ai, que droga, justo comigo, só acontece comigo, nossa, só eu acontece estou numa comigo. onda de azar. Parece que você é exclusivo, o azarado. Mas se você pensa assim, você acaba meio que atraindo também. Você fala, nossa, o que mais falta acontecer? Não tem nada pior que não posso... Acho que você fica pensando assim, né? Às vezes você leva as coisas só pelo lado negativo. Às vezes nem é uma situação tão ruim assim, mas você tá tão... Nossa, eu sou o azaradão. Nossa, eu sou... Nossa, não dá, né? Então vai muito do que você olha. Aquele que eu até tava comentando com você hoje, né? Tipo assim... tem aquela pessoa que ela é otimista e tem a pessoa que é pessimista, né? Então o copo que tá na metade lá, ele tá pro otimista, ele tá meio cheio. E pro pessimista ele tá meio vazio, né? Não tá vazio, né? Então acho que vai da visão de cada um. E eu acho assim, isso ajuda muito a gente na hora como esses momentos, por exemplo. Por exemplo, às vezes a gente tem que ter inteligência emocional para lidar com certos problemas, por exemplo, da empresa. Vamos supor que, sei lá, o seu chefe chega e xinga você e fala que você não presta, e fala que o seu serviço está ruim e tal. A pessoa que ela não tem inteligência emocional, ela vai revidar na hora, assim, bate pronta. O cara falou, ele vai... você quer isso, você quer aquilo, você quer, entendeu? Então, às vezes você precisa ter essa consciência para te ajudar nos momentos de dificuldade. Porque assim, não é você aceitar a situação, é você entender a situação e ver o que você pode. Sei lá, engolir o que a pessoa falou necessariamente. Tipo, só aceitar, mas não também explodir assim. Isso, exatamente. Saber como lidar com a situação. Acho que é mais saber como lidar mesmo. Porque tem momentos assim que você conhece a pessoa. Então se você conhece. Eu vou dizer no quesito, tipo, liderança, importância da inteligência emocional na liderança, por exemplo. Se você não consegue entender seu time, você vai sair xingando os caras. Você joga mal, cara, se é ruim, se é isso, se é aquilo. Daí o cara vai vir falar com você, você vai xingar o cara, entendeu? Então, isso a importância. Porque senão o que acontece? Você cria um clima ruim para sua equipe, consequentemente ninguém consegue ser produtivo, porque tá uma energia ruim e cada um vai ficar jogando a culpa no outro. Entendeu? Então aí vira, acho que uma questão de ego, de orgulho, entendeu? Coisa que tipo não é muito interessante. Que nem quando eu falo, eu achei muito interessante que no discurso da minha formatura teve uma professora, então o nome dela é Lara, eu achei muito legal o que ela falou. Assim, eu peguei um trecho, né? Que, por exemplo, não, o que ela citou, né? Saiba perdoar, mas não permita que as pessoas continuem errando com você. Então, digamos assim, que é uma forma inteligente de você lidar com os problemas, né? É você, tipo, não ficar se remoendo,
que é aquele ponto tipo, que, né, vai voltar a ser. Acho que é aquela história de não chorar pelo leite derramado. Também, acho que um também pouco, né? porque assim, digamos que, sei lá, vamos supor, né, você errou comigo uma vez, aí eu fico, putz, eu fico chateado, como você fala, meu, caramba, né? E aí mesmo assim a gente, não, amigo, tal, e aí a gente volta e você erra de novo. Continua e de novo, na mesma, e de novo, né? entendeu? Então eu estou me permitindo, eu não estou sendo inteligente, eu não estou usando a minha inteligência, eu estou permitindo que a mesma pessoa erre as mesmas coisas comigo. Então eu não estou sendo justo comigo. Eu falo assim, nossa, Sandro, você está sendo egoísta de tipo largar pessoas. Não, eu acho que é uma questão mais de amor próprio. Então você tem inteligência emocional para lidar com esse tipo de problema. Ou às vezes, sei lá, você sentar com a pessoa e falar, fulano, olha, acho que não tá legal isso que você tá fazendo, sabe? E se mesmo assim a pessoa continuar, gente, poxa, aí, né, não tem amizade que aguente, né? Você não tem que aceitar, assim, tudo que vem. Mas, assim, eu tô passando a minha visão, né? Que você tem que aprender com os erros, mas não permitir. Se for pegar esse ponto aí para um lado mais do trabalho, assim, né? Aquele funcionário que você chega ali e passa para ele o que tem que fazer e tal, 1, 2 vezes, e daí fica sempre nessa, né? Daí a pessoa, nossa, não sei porque o meu chefe me trata assim, me xinga, ele não me ajuda a fazer as coisas, daí vai ver, você já ensinou várias vezes, né? Falou pra pessoa e continua nessa. Essa questão também, né? O amor próprio aí no caso da empresa. Sim, com certeza. Tipo, é você realmente saber lidar ali com algumas situações, né? Então, assim, ó, eu vou fazer uma pergunta pra você, vamos ver. Assim, teve algum momento da sua vida, assim, que, tipo, você sentiu o maior baque, assim, por não ter inteligência emocional, ou você, tipo, nunca parou, assim, pra pensar a respeito? Sei lá, se é um momento que você fala, nossa, se eu poderia ter tivesse... lidado melhor com essa situação. Talvez você teria lidado melhor com a situação, olhando assim pra trás. Nossa, não lembro assim nenhum caso específico, mas o que eu penso às vezes é, se fosse hoje eu teria feito de tal jeito, mas não que fique assim algo... Um arrependimento, remoendo, assim, né? Eu levo como experiência, mas eu acho que é aquela história de, sabe, é importante você errar, mas que nem você falou, não ficar sempre no mesmo erro, tentar levar como aprendizado. Talvez isso do carro mesmo, eu fiquei remoendo na semana passada, mas agora eu não tenho o que fazer, né? Se eu chorar, o carro vai continuar quebrado, então eu tenho que tentar buscar uma solução, acho. Nossa, eu vou até contar um negócio aqui, ó, exclusivo pra vocês, eu nunca falei isso em lugar nenhum, que é o seguinte, né, teve uma época que quando a gente tinha uma loja só lá e tudo mais, a gente pensou, a gente precisa juntar dinheiro rápido de alguma forma, o que a gente pode fazer? E na época eu tinha um amigo do meu pai que ele tava fazendo Bitcoin, na época que tava bombando lá o Bitcoin, nossa, e ele mostrou que em um mês ele aproximadamente quitou todas as dívidas dele com o Bitcoin. E aí eu falei, tá, né? Você quer tentar, mas vai lá. Mas assim, é uma coisa que eu não entendo, você não entende, a gente vai ter que confiar na pessoa dele pra fazer. Beleza, na época a gente pegou, comprou lá 20 mil reais de Bitcoin, que na época era um Bitcoin, né? E nos primeiros meses, legal, tipo, a gente foi recuperando e tudo mais. Só que daí o que aconteceu? O cara perdeu tudo. Porque assim, as transações do Bitcoin eram extremamente altas, né? Então ele, digamos assim, ia na confiança, transferiu o Bitcoin para as pessoas lá, o cara foi preso. Nossa! O cara foi preso lá, ele ficou sem nada. Simplesmente perdeu tudo. Né? E perdeu o nosso também. Sim. Então, o que fica, né, de lição nesse momento, né? Eu falo, a gente confiou numa pessoa para fazer o trabalho, ele perdeu o dele e ainda perdeu o nosso. E na hora, é claro que é uma coisa horrível, né? De se pensar, falando, nossa, perdi 20 mil reais, cara. Nossa, nem imagino. O que daria para fazer com 20 mil reais? Nossa, dá para comprar um carro, nossa, dá... Sabe? Só que o que acontece? Minha mãe chegou pra mim e falou, não adianta você ficar se remoendo por causa disso. Por quê? O dinheiro não vai voltar, né? Não vai voltar e eu vou ter só um desgaste mental maior.
né? E me ajudou muito isso, eu conversar. Assim, é lógico que numa situação dessa é muito difícil, né? Você focar ali, não posso ficar triste, mas, né? Porra, 20 mil reais, só que se for pensar bem, né? Vai fazer o quê? Então, é isso que eu falo. Então, quanto antes você consegue aceitar a situação e falar, meu, tudo bem, agora eu já perdi, foi cagada, né? Mas não adianta você ficar, eu sou um lixo, agora é ver, eu não como que nós devia vamos ter recuperar. confiado. Porque assim, a gente na época não tinha dinheiro pra fazer uma coisa dessa, né? E pegamos empréstimo e falamos, a gente vai pagando por mês. E a primeira parcela ele depositou, tudo bonitinho, a gente foi, né? E aí foi indo. Só que daí, deu essa cagada, né? A gente não esperava, ele também não, infelizmente, mas acontece, né? Acontece. E infelizmente não tem como a gente ficar, vai lá na porta do cara lá e falar o quê, né? Pra ele. Ele tem a consciência dele, a gente continuou trabalhando normal, conseguimos ir adiante, conquistamos o que a gente conquistou hoje. E assim, eu acho que nesse momento assim foi difícil. Mas são momentos que me ajudou muito a inteligência emocional. E ter conversado também, né? Também deu uns toques assim e falou, não adianta, né? Melhor deixar isso quieto e focar em trabalhar. Mais uma questão aí do tempo, você falou essa história, eu lembrei de outra. É que no meu caso não foram 20 mil reais, foram 30 reais. 30 reais. 30 reais, simplesmente. Eu estava viajando e eu não poderia editar um vídeo que eu precisava postar na minha página. Encontrei um cara para fazer um freelance de edição, ele combinou comigo, bem profissional, tal, tudo mais, explicou certinho, combinamos as datas, filmei, passei os arquivos para ele, como ele me pareceu muito profissional, eu depositei o dinheiro antes para ele. Foi tão pouco, mas o cara sumiu assim, sabe? Durante 2 meses eu mandando mensagem para ele todos os dias, e aí, conseguiu fazer numa boa? E ou ele enrolava ou ele simplesmente me ignorava. E daí um dia eu peguei o celular da minha noiva e mandei uma mensagem para ele, só tipo, oi, e ele respondeu na hora. E daí aquilo, sabe, foi tão... inteligência emocional. Então, nesse momento eu fiquei dias com raiva do cara, por 30 reais, mas não por causa do dinheiro, pela atitude, sabe? Pela forma que o cara, tipo, mentiu, assim. Nossa, eu não sei porquê, mas eu fiquei dias com ódio daquilo, sabe? E você vê como faz mal, né? Talvez isso eu penso, nossa, mano, pra que tanto, né? 30 reais devia, né? Não, mas fazer o quê? Eu entendo, né? E é muito interessante essa questão também, porque o que deixa você nervoso é o seu valor. Porque você jamais faria uma coisa dessa com a pessoa, com alguém, com, sei lá, seja quem. Porque os seus valores não permitem. Então, tipo, isso que deixa você nervoso, né? Então, acho que é legal de saber dessa questão dos valores também, ligado à inteligência emocional, que quando você sente essa raiva, assim, é porque justamente você fala, eu não faria isso com ninguém. Por isso que eu fico muito nervoso. Então por isso que eu acho que é legal saber disso, né? Falar, putz, Então quando você ficar nervoso assim, você fala, peraí, o que tá acontecendo? 30 reais, não vale o desgaste mental. Porque você deixa de produzir, você que mexe com criação, né? Influencia demais. Eu que já não mexo assim com parte de criação, né? Quando eu tô fazendo as coisas assim, você já fica meio abalado, né? Fala, cara, dá uma desanimada, mas não permite isso. Mas é interessante, né? Que você vê, apesar do pequeno valor, porque, né, você fala, como assim? Não é o dinheiro, né? É a situação. Assim. É mais a atitude. Legal. Bom, galera, acho que assim, é mais pra vocês terem uma noção, acho que as histórias também ajudam, assim, a pessoa ter uma noção, acho que... Colocar mais no cotidiano de cada um, acho. Eu acho que fica deve mais... Deve estar pensando, nossa, eu aquela vez, né, fiquei tão nervoso. Acho que é legal fazer uma análise, né? Nossa, aquela vez que eu fiquei bravo, tá? Olha pra trás e tenta, tipo, pensar, por que será que eu fiquei bravo naquela época, né? Aí você fala, putz, será que valeu a pena, né? Como eu poderia ter lidado com essa situação. Sim, como mudar, né, a forma de agir em relação a isso. Porque tudo que a gente passa em sofrimento, eu acredito que é pra gente melhorar, pra gente evoluir, pra gente progredir e não sofrer mais em relação a isso, né? Porque a pessoa que ela é inteligente, ela erra, mas ela... Calejar.
quase. Acho que Na se luta lá fosse. que a gente faz, os caras falam, não, tem que calejar a canela, daí fica chutando um ou outro lá. Daí, Exatamente. tá doendo. Não, mas vai passar. É pra É pra calejar. te fortalecer, pra deixar você Sim, mais sim. forte, pra fazer você evoluir. Acho que essa que é a ideia. Eu vou passar, na verdade, umas dicas aqui, você vê o que você acha, né? Então, em relação a um momento assim que você tem, sei lá, de raiva, de estresse, de nervoso, enfim, eu vou passar 4 dicas pra vocês. Primeira coisa, quando você estiver numa situação de nervosismo ou uma situação ruim, você presta atenção naquilo que está acontecendo no momento. Fala, nossa, tô nervoso. Aí você para e presta atenção. Fala, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. A segunda coisa, você vai listar todos os... mentalmente mesmo, quando você estiver passando pela situação, você lista assim, o que isso está me ajudando e quais são os pontos que estão me atrapalhando. Provavelmente, os pontos negativos vão ganhar, porque você não tem nada a ganhar quando você fica numa situação de nervoso, né? Nervoso, enfim, uma situação ruim. Pense em qual sentimento que aquilo está gerando em você. Um sentimento de tristeza, de raiva, de ansiedade, para você ver como você vai trabalhar isso. Porque que nem eu vou falar por mim. Teve uma fase da minha vida que eu era muito ansioso. Muito ansioso, assim. E eu começou a ter uma dor no meu estômago. E eu ia em todos os médicos que eu encontrava e não tinha nada. E eu achava estranho, porque eu sentia dor no estômago, eu falava, como assim? E aí eu fazia vários exames, falavam que eu estava saudável, eu fazia isso, aquilo, até quando começou a dar um desespero, assim, sabe? Eu falava, eu tô sentindo dor e não tem doença nenhuma. Sabe quando você vai num médico, não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, mas torcendo para ter alguma coisa, porque pra encontrar a solução. Para encontrar a solução, porque tava doendo, e eu não sabia o que tava causando aquilo. E depois de um tempo, eu fiquei pensando sobre as coisas que estavam acontecendo assim, e eu tava muito ansioso, que nem eu falei, tava muito ansioso naquela época. Tava fazendo faculdade, tava insatisfeito com o que eu tava fazendo, sabe, você não tem certeza do que você tá fazendo, vai fazendo por fazer. Você sente a vida passando, sente que você tá fazendo uma coisa que você não gosta, que não tá ligado Tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo, perdendo dinheiro, porque pagar mais de R$1.000 na faculdade, perdendo tempo, perdendo dinheiro, fazendo uma coisa que não gosto. E eu tava trabalhando na época também, e no trabalho, assim, não era uma coisa que eu não gostava de fazer, eu gostava de fazer, mas era muito puxado, porque eu ficava das 8 às 6 e depois eu ia pra faculdade. Então foi uma fase da minha vida assim que eu tava muito tenso, assim, sabe, sem saber, na verdade, pra que caminho seguir. E aí eu fiquei muito ansioso e eu não sabia o que estava acontecendo em relação à minha saúde. Depois, com o tempo, quando eu comecei a organizar minha mente, organizar minhas coisas, pensar mais a respeito do que eu estava fazendo e encontrei o meu caminho, parou de doer. E eu descobri, depois pensando lá atrás, que era ansiedade. Não era E era psicológica, psicológico, você vê que louco. E aí, depois disso, nunca mais, assim, eu tive problema em relação a isso. E eu percebi, quando eu ficava ansioso, começava a doer. Então, quanto mais acho que você consegue ver isso aí, você consegue trabalhar, entendeu? Aí focando mais uma vez a importância aí de se conhecer, né? Sim, acho que... Eu lembrei agora, assim, veio na mente e falei, nossa, verdade. Essa foi uma fase bem complicada. E conhecendo eu acabei entendendo, né, que estava me fazendo mal. E acho assim, quanto mais eu busco me conhecer, mais eu acho que eu consigo conhecer as outras, entender as outras pessoas. Nessa época, né? assim, por exemplo, você sabia, foi algo natural ou você buscou encontrar aquilo? Que às vezes, né, que nem você falou, descobri que era ansiedade, mas você usava ferramentas, por exemplo, para tentar descobrir isso, que nem o conhecimento que você tem hoje, assim, não foi da mesma forma que, não foi aplicando esses conhecimentos sobre desenvolvimento pessoal e tudo mais que você descobriu esse problema. Eu acho que muitas pessoas podem ter um problema parecido, mas não entendem a necessidade, a importância de se conhecer, não sabem como fazer isso e só continuam na busca, igual você tava, né? Sim. Não, qual que é meu problema aí, doutor? Fala aí. E na verdade era uma coisa mais simples do que psicológica parecia.
É, é muito louco assim, meu, porque acho que essa questão de inteligência emocional também ajuda você a entender os problemas que você tem até mesmo de saúde. Porque assim, que nem, sei lá, você que tem muito estresse de trabalho, meu, você vai desenvolver dor de cabeça, enxaqueca, alguma coisa vai afetar no seu organismo. Sim. Sei lá, às vezes você acha, ah não, tipo, você toma chuva e pega um resfriado, sabe? Tipo, não sei até que ponto, entendeu? Que nem a gente acompanha o Érico, ele fala que todo evento depois, de tão estressante que é, ele sempre fica doente. Então, eu acho que é muito psicológico da gente, né? O quanto que a gente desgasta a nossa mente, o quanto que a gente leva aquela rotina. E, dando um gancho em mim pra fechar, eu vi que tem muitas coisas que a gente carrega, assim, que nem, no caso, a ansiedade. A ansiedade gera, geralmente, problemas no estômago. Eu não sabia disso. Geralmente, o pessoal que é muito ansioso tem gastrite, tem tudo que envolve estômago, sabe? E eu falei, nossa, que interessante. Não dorme bem, sei lá. Deve ter umas Geralmente coisas assim. ansiedade também causa insônia. Então, quando você começa a entender você, assim, fala, putz, eu tenho dor de cabeça. Então, tipo, o que tá causando a minha dor de cabeça? Entendeu? Quando você começa a conhecer melhor, fala, nossa, será que não é a minha atitude de ficar muito nervoso no serviço? Né? Será que, tipo, não é engolir muito sapo, tipo, aceitar tudo que os outros falam, né? Então, cada coisa assim, acho que sentimento que você traz, acho que acaba gerando algum tipo de doença, se você ficar muito assim, constante, né? Se é uma coisa muito constante. E acho que quando eu entendi isso, assim, que eu falei, nossa, é verdade, né? Porque, tipo, que nem a raiva também, meu, é uma coisa assim que, nossa, deixa com dor de cabeça. Sabe quando a cabeça parece que tá assim, ó? Tipo, o ódio, o sentimento. Isso. Então, eu acho que cada coisa assim acaba gerando uma doença depois, né? É engraçado que a minha namorada, ela chegou um dia, né, e ela ficou doente. E também não achava o que estava acontecendo, nenhum médico, nada, não conseguia encontrar. E aí, tipo, a mãe dela mó preocupada assim com o que estava acontecendo. Ela, tipo, comprou remédio, gastou com remédio com o médico e tal. Voltou pra casa e ela falou, ai, eu quero muito comer miojo. Ela fez o miojo, deu pra ela melhorou. Oxe. O poder do O poder da mente. Então é engraçado como a nossa mente é. Por isso que é importante a gente entender a nossa mente, né? Para que a gente consiga trabalhar e resolver até a situação. no evento que a gente foi, né? Que tinha aquela moça que ela precisava gravar vídeos e começou a surgir mancha na pele dela porque ela, sei lá, toda vez que ela ia gravar, né, acontecia alguma coisa, inchava o beiço, sei lá, acordava com o olho roxo. Nossa, deixa eu você falar, arrepia assim. Que no fim das coisas era só psicológico também, né? Dela. É muito legal, na verdade a história dessa moça é de superação, na verdade, né? Porque toda vez que ela ia gravar um vídeo, a pele dela, tipo, aconteceu alguma coisa, né? Chegou até queimar, né, a pele dela de gravar. Então você vê como a nossa mente, ela é muito poderosa, né? Então acho que dá pra fechar aí. E a última coisa, eu listei os 4, vamos dar uma revisão aqui. Então prestar atenção. Segunda coisa, você listar as coisas que estão te ajudando e atrapalhando. Terceira coisa, o sentimento que está gerando para você entender qual que é o sentimento que está trazendo para você naquele momento e o porquê que aquilo está te irritando. Geralmente você vai entender isso em cima dos seus valores. Então acho que entendendo isso aqui você consegue trabalhar para melhorar. Você tem mais alguma coisa assim que você quer agregar aí? Acho que as histórias que eu lembrei foram declaradas já. Acho que é isso. Então, galera, eu quero agradecer mais uma vez se você acompanhou a gente até aqui. Eu espero que com as histórias aqui, apesar de um pouco engraçadas, né, um pouco difíceis até mesmo, que você possa aprender alguma coisa, que você possa colocar em prática e para você ver a importância da inteligência emocional no seu dia a dia e vai fazer você evoluir muito em direção daquilo que você quer, em direção como pessoa também no seu dia a dia, para que você leve uma vida mais light assim e não tão tenso. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Meu nome é Alessandro Mariama. Rodrigo, @CursoNick. E vamos que vamos, galera. Valeu!